E aí, gente, tudo tranquilo? Hoje eu tô com um assunto aqui que foi muito bombardeado na internet há meses atrás, mas eu tô trazendo esse assunto agora pro meu canal porque eu tenho minha opinião pra ser expressa e compartilhada com vocês. E assim, entra naquele questionamento: você já pensou em destransicionar? Você quer destransicionar, Júlia? Quer saber mais sobre esse assunto? Então já deixa aquele like, compartilha esse vídeo para você não perder aquele nuance que você já sabe. Ativa o sininho de notificação para você não perder nada que acontece nesse canal. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Manas, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse assunto, às vezes quando eu tô conversando com alguém nova, ou até mesmo alguma trans, ela me questiona sobre isso. Ai, Ju, você já pensou em se transicionar? Como foi pra você no começo? Foi difícil? Só que antes eu quero comentar um assunto que eu queria muito falar no meu canal e acabei que não vindo falar porque eu tava distante, né? O que aconteceu com a Catilares nada mais foi o que aconteceu comigo na igreja evangélica religiosa, né? Essas igrejas que pregam a religiosidade e não literalmente o amor de Deus. Bom, eu vou contar a minha experiência porque de fato eu conheço mais ou menos o que a Catilares passou. Eu cresci num berço evangélico, né? Eu já cresci dentro da religiosidade do evangelho bem rígido, assim, né? E eu fui sendo aquela criança que não tinha boca pra nada, eu não tive aquela coisa de que muitas crianças acabam tendo de sair para rolezinho na adolescência, nada. Eu sempre fui reservada, sempre fui assim, bem certinha nas coisas, no parâmetro que tinha que ser. Só que eu sempre me senti uma criança que era diferente. Quando eu fui crescendo, eu ainda me senti uma criança, uma adolescente diferente das outras. E aí você começa a perceber que as pessoas começam a te olhar de uma forma assim: esse garotinho não é igual aos outros garotinhos. Na igreja, foi muito complicado para mim quando eu comecei a ter noção de que eu era diferente. As pessoas também percebiam. Eu virei aquele assunto da igreja do qual que eu era tema de pregação no púlpito. Não podia surgir uma pessoa que era homossexual ou uma lésbica, uma coisa na igreja que era a minha vida sendo exposta assim, ó, para todo mundo da igreja novamente. E toda vez que falava sobre esse assunto, tinha uma oração, né? Tinha a oração que aí a pastora, ela vinha com aquelas indiretas no seu ouvido, falando coisas de porque o inimigo tá na sua vida, porque o inimigo tá na sua mente, porque a pombagira tá no seu... E falando um monte de coisa, né? Aquela coisa de colocar a Umbanda como algo ruim e aquela religião crente evangélica bem religiosa como uma certa, né? Enfim, vinha colocando na minha mente todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. Era algo maçante que para mim era muito difícil porque eu comecei a ter um momento a acreditar literalmente que eu iria pro inferno, que eu ia morrer e que Deus não gostava de mim. Eu comecei a acreditar que eu, por gostar de homens, por gostar dessa vivência assim, né, homoafetiva, eu achava que literalmente eu não tinha o porquê ir pro céu. Só que eu sempre me questionei de pensar assim, poxa, eu não pedi pra nascer dessa forma. Não é culpa minha eu gostar de outros homens. Eu não nasci dessa forma, sabe? E eu sempre ficava assim, não, eu quero ser como eles pedem, eu quero ser como Deus quer. E aí eles me colocavam um medo, assim, sabe? Me mostravam um Deus tão ruim, tão assim, eu tinha medo de falar com Deus. Quando eu orava, eu tinha aquele receio de estar falando algo que não era para falar, e aí eu ficava com aquele medo e eu chorava, chorava, chorava. Era terrível. E eu comecei sendo exposta todas as vezes na minha vida. E aí
eu fui questionada na igreja, porque assim, depois que eu me descobri, que eu achava que, né, eu era homossexual pelo fato de eu não ter tanta informação, né, na época e tal, tem vídeos falando sobre a minha descoberta como trans aqui no canal, mas naquela época eu não tinha essa informação. Então, quando a gente tem existe homem e mulher, né? Naquela época eu pensava assim, existia homem e mulher. Se eu nasci homem, gosto de homem, eu sou gay. E na minha percepção era isso. Só que, né, depois que eu fui me descobrir como mulher trans. E aí, qual que é o segundo passo que a igreja prega, né? Essas religiosidades, elas acabam questionando. Ah, só que ele é um gay, mas é um gay diferente dos gays, que, tipo assim, não é só o gostar de homem. Ele gosta de maquiagem, ele gosta de coisas de menina. Então, será que não é uma travesti? Aí, minha filha, começaram a falar coisas sobre isso de mim também. Só que eu já estava no processo de me autoconhecer como pessoa trans e travesti. Então, eu tive medo, porque assim que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, procurar entender mais sobre o assunto, eu encontrei um grupo no Facebook e lá e tal. Eu falei, meu Deus, eu sou trans, eu sou travesti, eu sou igual a outras meninas, existe pessoas igual a mim, que não sei o que, eu tava muito feliz. Só que nessa época eu estava lá, né, ainda frequentando essa igreja, lá e tal, e ficava aquilo na minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava buscando informação, eles iam na minha casa para pregar. Eles fizeram, gente, eu fico tão assim, decepcionada comigo mesma que eu não conseguia perceber, né? Eu tinha a coleção do livro do Crepúsculo, eu tinha coleção dos CDs do High School Musical, eu tinha coleção dos CDs do Rebelde, todas as coisas que eu ganhava da minha tia, que ela me dava, coisas assim que eles falavam que era a porta para Satanás entrar na minha vida, eu tive que jogar fora. Eu joguei tanta coisa fora com uma dor no coração. Nossa, tanta coisa. Olha, só de lembrar me dá vontade de chorar. E aí, eu lembro que eu joguei muita coisa. E eu achava que aquilo ia eliminar as coisas da minha vida, sabe? Que eu achava que literalmente eu ia mudar. Eles começaram a frequentar minha casa para fazer orações. E aí, minha filha, virou aquilo que era a pregação dentro da igreja, começou a ser na minha casa. Começaram a se preocupar se eu iria ser uma travesti. Tanto que minha mãe me questionou quando eu comentei com ela que eu ia me assumir. Ela falou: "Ah, mas você não vai ser aquelas pessoas que querem ser mulher não, né?" Porque já estava sendo falado na igreja. E assim, gente, foi muito complicado porque eles são pesados. Eles são pesados demais naquilo que falam. Tudo é falando que você é da pombagira, tudo fala que você vai pro inferno, tudo fala que você é assim, assado, sabe? Foi horrível pra mim. Só que teve um momento que eu falei assim, quer saber? Foda-se. Eu não quero saber mais de ninguém. Quero que todo mundo vá pra casa do. Aí eu fiquei me questionando. Eu não pedi pra nascer dessa forma. Eu quero ir frequentar a igreja para me sentir em paz. E aí vem falar que um Deus me odeia, que eu vou pro inferno. Eu falei, cansei. Já que eu vou pro inferno mesmo, então eu vou ser feliz da forma que eu me sinto bem. E aí, gente, foi a época que eu fiquei rebelde, que eu saía, que eu bebia, que eu curtia a vida, né? De uma forma exagerada, que eu era uma pessoa, né, uma criança muito reservada, e aí eu quis fazer tudo que eu poderia fazer no meu decorrer da adolescência para a fase adulta, eu quis fazer tudo de uma vez. Então imagina, né? Peguei um ranço muito grande de pessoa crente, todo mundo que vinha falar, ai, Deus, Jesus te ama, eu falava, ah, pá, eu falava. E eu falava muita coisa, eu peguei um ranço, eu tinha um ranço, gente, vocês não têm noção, um ranço. Até que aconteceu, né, de que eu voltasse para os caminhos de Deus. Mas demorou porque
eu cresci nesse berço evangélico que religioso e que são pessoas assim, ó, mente fechada, parece um cavalo, sabe? Assim, ó, olhando pra frente, esquece o outro, não existe diferente, tem que ser padrão. É sempre assim. E aí, depois que minha mãe frequentou uma igreja do qual eu sou até hoje, eu fui aprendendo de que existe um Deus do qual eu amo e sirvo hoje em dia, que é o Deus que é o amor, que é aquela coisa que literalmente Jesus sempre pregou na Bíblia. E aí eu conheci essa palavra de fato e eu voltei para a igreja, voltei para Cristo e tudo mais, mas da forma que eu sou hoje. Eu sou bem aceita, aprendi que Deus me ama desse jeito que eu sou, que não importa o que vão falar de mim, porque Deus me ama dessa forma. O que aconteceu com a Catilares foi o que literalmente quiseram fazer comigo. Eu não consigo ver a Catilares sendo literalmente uma trans. Por quê? Quando você se encontra consigo mesmo, quando eu percebi a essência de que eu era aqui de dentro e transmitindo pra fora, quando eu me olhei no espelho, gente, vocês não sabem a felicidade. A felicidade que eu me vi no espelho quando eu tava de mega, quando eu tava de maquiagem, quando eu tava colocando minha roupa, sabe? E aquilo aumentava cada dia mais. Era uma felicidade que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida lá no passado. Então, quando você se descobre e você se entende de fato como uma pessoa trans, você não tem vontade de voltar para o passado. Você não tem vontade de voltar para o passado. Quando me questionam, você já pensou se destransicionar? Você quer se destransicionar? Eu só te respondo, não. Porque eu me encontrei. É a mesma coisa quando você encontra um tesouro. O pirata tá lá louco, louco, louco atrás do tesouro. Você acha que ele vai devolver o tesouro que ele lutou para conquistar? É a mesma coisa a gente trans. Quando a gente consegue ter aquela vida que a gente sempre sonhou, sempre quis conquistar, você acha que eu vou deixar de ser a pessoa que eu sempre quis ser de dentro pra fora porque fulano tá falando que é errado, porque ciclano tá dizendo que não é bom pra mim? E assim, toda pessoa trans, ela é muito forte. Ela é muito forte. Porque o que eu já ouvi, o que eu já passei, o que eu já tive que engolir, o que eu já tive que respirar fundo, e ainda o que eu passo todos os dias para me relacionar com uma pessoa, não é fácil. E você acha mesmo que pessoas transgêneras e travestis iriam querer escolher de livre e espontânea vontade assim, eu quero ser trans por modinha, assim, é uma trend. Eu quero ser trans e é sobre. Não, gata, a gente não escolhe ser trans. Eu nasci assim e outras meninas trans nasceram assim. Eu não escolhi para ser dessa forma. Eu nasci dessa forma. Eu apenas me encontrei. E quando você se encontra, você quer viver cada dia mais aquela vivência que você deixou de viver. Parece que você se torna adolescente. Você quer fazer tudo que você deixou de fazer na sua infância, vivendo do passado, mas você quer fazer tudo agora. E é uma delícia, gente, quando você se encontra. É uma delícia quando você se olha pela primeira vez. É uma delícia quando você percebe que os hormônios estão fazendo efeito no seu corpo. É uma delícia quando você ouve aqueles elogios que tanto você queria. É uma delícia quando as pessoas começam a te chamar com o nome que você sempre quis ser chamada. É uma delícia quando você vai para o shopping e você vai comprar a sua roupa preferida. É uma delícia quando você vai no médico e as pessoas falam o seu nome e não o nome morto. É uma delícia. É uma delícia ser respeitada como tal. E quem realmente prova dessa delícia que é você se reconectar com você mesmo, você não tem coragem de se transicionar. Nem que uma religião fale para você que você vai pro inferno, você não tem coragem, porque você provou daquilo que te faz bem, daquilo que te faz feliz, daquilo que te faz se reconectar com o mundo.
A felicidade que eu tenho hoje, gente, ela não se compara com a felicidade que eu tinha no passado. Eu não sabia o que era ser feliz. Ok, que a transição, quando você se transiciona, você descobre sentimentos que você não sabia quando você não era trans. Principalmente a solidão, porque a mulher trans é difícil de encontrar alguém que entende ela, que sabe se conectar literalmente com o que ela pensa, com o que ela sonha. Os homens querem casar com uma mulher para ter filhos, e aí tem aquele processo de você adotar uma criança, mas o cara não te quer porque ele quer ter um filho de sangue. Entra tantas questões, gente. E sem falar da vergonha que as pessoas sentem de falar que namora com uma trans. Quantas e quantas vezes a gente trans e travesti passa por situações na nossa vida de que a gente só é lembrada à noite, de madrugada. Infelizmente, isso acontece. E assim, é difícil. Você acha que eu ia querer isso pra minha vida? Nenhuma trans quer isso pra vida. E nenhum homem trans também quer. Então, assim, a minha resposta pra essa pergunta é não. Eu nunca pensei em me destransicionar. Pra não ser hipócrita com vocês, eu já pensei coisas do tipo, nossa, como era fácil pra mim certas coisas quando eu não era trans, né? Quando eu era apenas um menino que gostava de outro homem. A vivência de um homem cis gay é totalmente diferente de uma mulher trans, travesti, nessa sociedade. Mas com toda a dificuldade que eu tenho na minha vida ao me relacionar com alguém, eu não desistiria de mim, da pessoa que eu me tornei, da pessoa que eu sou hoje, porque é através da minha transição que eu amadureci, que eu pude viver coisas lindas na minha vida, que eu me aproximei com Deus, a minha fé aumentou, o meu propósito de mostrar para as pessoas que elas são capazes aumentou. E assim, eu fico muito feliz que existe uma mulher no poder, a Erika Hilton, que tá fazendo acontecer, movendo esse Brasilzão de mostrando, olha, eu sou trans e travesti e eu posso. Você não vai negar os meus direitos. E eu fico muito feliz aonde a gente tá chegando, sabe? Aquelas trans e travestis que morreram lá no passado, pra eu ter voz e você ter voz hoje, elas devem estar muito orgulhosas. E elas, se elas pudessem estarem vivas aqui hoje, elas iriam chorar. E seriam aplaudidas de tipo assim: olha, valeu a pena toda a dor e sofrimento que a gente fez, porque hoje elas podem ter isso que elas estão tendo hoje. Então, assim, eu sou grata. Eu sou grata à pessoa que eu sou e jamais desistiria da Júlia, jamais desistiria de quem eu sou por causa de uma religião ou por causa do que a sociedade pensa. É triste o que aconteceu com a Catilares, porque literalmente o amor de Deus não é presente a isso. O amor de Deus, ele entende a diferença, o diferente existe e jamais ele iria falar coisas horríveis para você negar aquela felicidade que você tem dentro de si. Então, assim, eu sou prova viva de que eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho experiências com o Espírito Santo. Podem falar o que quiser sobre, ai, ela não tá tendo experiência nenhuma com Deus, ai, não é o Espírito Santo, ai, que não sei o que é coisa da cabeça dela. Podem dizer o que quiser, porque a minha comunhão com Deus, só eu e ele sabemos. É uma intimidade minha e dele, né? Então, a única coisa que eu peço pra você, que se você é trans e travesti como eu sou, que você tenha essa vontade de se conectar com Deus. E eu tô falando daquelas meninas que já passaram pela religião evangélica e sentem saudade, porque eu sentia saudade. Conversa com ele, abre seu coração, fala que você sente falta. Tenho certeza que ele vai te ouvir como assim ele me ouve todos os dias. Ele te ama. E não é só porque você é trans que ele vai te excluir, que você vai pro inferno, gata. Para com isso aí. Pode parar com essa graça. Porque nós todos somos merecedores do amor de Deus. Todos nós. E não é só uma religião, não é só uma pessoa que tem direito ao amor de Deus.
todos nós temos direitos ao amor de Deus, tá? Então coloca isso na sua cabeça. Já vai chamar ele pra conversar aí e já fala: Deus, tô sentindo falta de você. Fala comigo. Você vai ver que muita coisa boa vai acontecer na sua vida. E se você não acredita em Deus, que você busque aquilo que te faça bem. Porque é importante você ter fé. Porque sem a fé, gata, você não consegue. Sozinha você não consegue. Eu posso estar te dando um apoio. Você pode até ter terapia para poder te ajudar. Mas sem a fé, gata, você não consegue. Então se apoie naquilo que você acredita. E vai atrás dos seus sonhos, das suas metas, porque você vai longe, querida. Então é sobre isso, gatas. Gostou do vídeo? Ai, sempre contando experiências minhas e emocionando vocês, né? Quase chorei nesse vídeo, hein? Espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu falei pra vocês. E minha resposta tá dada, né? Jamais desistiria de quem eu sou. E não desista de você. Você é muito importante. Você é incrível e você é uma pessoa surreal de maravilhosa na presença das pessoas. Você é importante. Não deixa com que as pessoas falem que você é isso ou aquilo. Tá me ouvindo? Eu tô te falando isso, hein, gata? Você é maravilhosa. Então para com esses pensamentos de, ai, não, chega. Para com isso. Coloca o cropped e reage, porque eu não quero ver essa tristeza no seu rosto, hein? Então, até o próximo vídeo. Beijo.